pastor, desde já tem a oportunidade, pastor. O senhor teria um tempo aí. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, com alegria eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Que Deus, nesta manhã, continue falando conosco. Já temos ouvido, não é, a palavra, a ministração, de acordo com o que a lição trouxe para nós nesta manhã. Certamente já fomos edificados por ela e o Senhor vai continuar falando conosco, porque quando Ele reúne o seu povo é para isso mesmo, é para nos instruir, nos ajudar nesta caminhada. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui, conhecendo esta igreja. Fui muito bem recebido, quero louvar a Deus por tudo, agradecer ao pastor Sérgio por nos receber, o pastor Marcos, que cuidou de nós muito bem, e louvar a Deus por já estar concluindo aqui a minha participação neste dia, mas daquilo que Deus ontem nos permitiu compartilhar com os irmãos. Eu quero convidar para nós lermos a palavra de Deus no livro de Êxodo, um texto bastante conhecido. Eu vou me valer do que o pastor Sérgio já pediu para a paciência dos irmãos. Nós lemos dois textos, texto de Êxodo, capítulo 18, a partir do verso 13, e depois em Números, capítulo 11, vamos ler alguns versículos também. Livro de Êxodo, capítulo 18, do verso 13 em diante, diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: Que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vêm a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você, você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer, eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis, e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isto, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Números capítulo 11. Verso 10. Números 11, 10, diz assim a palavra do Senhor.
Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta de sua tenda. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz para que me digas que eu leve no colo, como a babá leva a criança que mama até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. E o Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que eu esteja ali com você. Então descerei, e ali falarei com você, tirarei do espírito que está sobre você, e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado, Deus, por instrução tão rica que nos dás por meio das Escrituras, Senhor. Que o Teu Espírito, nesta manhã, seja o nosso instrutor, falando a cada coração, iluminando o nosso entendimento, dando-nos sabedoria e graça para ouvir, aprender e para trazer ao coração e aplicar ao nosso ministério as Tuas instruções. Fale conosco e nos conduza, Senhor, por Tua graça. Nós Te oramos assim e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Pode sentar-se, querido irmão. Nesta manhã nós vamos falar sobre um tema muito importante para nós obreiros. Vamos falar sobre a habilidade de trabalhar em equipe para o pastor. Nós conhecemos a palavra de Deus, lemos muitas vezes textos como esses, outros como o de Eclesiastes 4, que diz que é melhor ser 2 do que 1. Mas, às vezes, nós conduzimos o ministério, ou alguém quer que nós conduzamos o ministério de uma maneira muito isolada, sozinhos. E o pastor, apesar de fato, ele está solitário em algumas questões, porque a decisão final é dele em muitas questões, mas Deus não nos chamou para nós conduzirmos o rebanho sozinhos. Colocar esta carga sobre os ombros de uma só pessoa é pesado demais. E nós devemos entender que a Bíblia nos ensina a dividir essa carga, a capacitar outras pessoas, a ser uma liderança que forma obreiros para trabalhar conosco, de maneira que hoje nós vamos olhar aqui, começando com esses textos de Moisés, para entender o que a palavra de Deus nos fala sobre dividir a carga, formar obreiros, levar juntamente com eles essa responsabilidade que o Senhor nos deu. Porque nós já podemos olhar o texto e ver que quando há uma centralização muito grande, isso tanto é ruim para o líder, quanto é ruim para a obra. E aí Jetro vai olhar Moisés o dia todo sentado, o povo em pé, no sol, na espera, e ele disse: não é bom isso que você está fazendo. Tanto para você, como para o povo, isso é ruim. E nós vemos então que logo cedo na Bíblia, aqui nós temos ainda a pré-formação da nação de Israel, eles estavam ainda a caminho da terra prometida.
É a primeira vez que Israel está reunido como um povo grande. Antes era só uma família, não é? A família de Jacó. Agora é um povo muito mais numeroso. Mas quando eles se reúnem nessa formação mais numerosa, Deus já lhes dá a ideia de que eles devem dividir as responsabilidades. Enquanto era Jacó e seus 12 filhos, era mais fácil de centralizar tudo em uma liderança. Mas agora, Moisés tem muitos filhos, né? Tem muitas pessoas para guiar, e não dá para fazer sozinho, de forma que nós temos aqui uma liderança compartilhada que nos é ensinada na palavra de Deus, e de fato é importante vermos isso, desde o primeiro momento que Deus dá ao povo essa grande quantidade de pessoas, já dá a Moisés a orientação que ele não faça tudo sozinho, mas capacite outras pessoas para fazer isso. Hoje há um conceito chamado de liderança servidora, que fala de um líder capacitar, distribuir, fazer com que outros sejam também envolvidos nessa liderança, mas isso não é coisa de administração moderna. Isso é algo que nós vamos ver desde os primórdios na palavra de Deus, orientando os primeiros grandes líderes a ter essa divisão, de forma que já podemos entender aqui que os líderes espirituais não são chamados para trabalhar sozinhos, mas sim capacitar outros para fazer a obra de Deus. Por que nós precisamos entender isso e quais são as vantagens de nós trabalharmos em equipe? A primeira delas é nós reconhecermos a nossa limitação pessoal. É óbvio que a soma de todos é muito maior do que a capacidade de um só indivíduo. Nós não podemos fazer tudo sozinhos porque não temos todas as habilidades. E assim como Moisés, nós precisamos reconhecer os nossos limites. Deus chama, capacita, distribui dons, habilidades, e quando nos reunimos, nós vamos ter uma capacidade maior do que alguém sozinho, e precisamos examinar a nós mesmos e entender que há uma limitação. Romanos capítulo 12, o verso 3, o apóstolo Paulo diz: digo pela graça que me é dada, que cada um de vós não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense com temperança, com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus tem dado a cada um. Gálatas 6 e 3, ele diz assim: se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Às vezes nós fazemos uma superavaliação de nós mesmos. Eu posso, eu sou, eu faço. Mas nós temos limitações. E o líder precisa entender que não dá para fazer tudo sozinho. O texto que nós lemos, veja que Moisés, ele estava certo de que não conseguiria levar aquele povo. Primeiro, parece que ele achou que podia. Aí Jetro diz: não, você não tem condição de conduzir tudo isso. Mas quando chega mais adiante, lá em Números 11, Moisés já está completamente convencido: eu não posso fazer isso sozinho. Ele até está reclamando de Deus: por que o Senhor me deu esse encargo tão grande? Ora, mas Números 18 é antes, Êxodo 18 é antes de Números 11. Deus já havia dado a Moisés a ordem de repartir a liderança, e parece que ele esqueceu disso, agora está de novo achando que vai fazer tudo sozinho. Às vezes até, queridos, nós como líderes, pastores, às vezes até nós queremos fazer o que só Deus pode fazer. Moisés, em Números 11, nós lemos, ele diz assim para Deus: como eu poderia levar esse povo nos braços? Calcula-se que aqui devia ter uma multidão de pelo menos 1,5 milhão de pessoas. É gente demais para levar nos braços, né?
E ele ainda diz assim: onde é que eu conseguiria carne para esse povo? Mas quem disse que era Moisés que tinha que conseguir carne para esse povo? Deus não chamou o líder para fazer acontecer. Deus chamou o líder para ouvir a Deus e conduzir o povo conforme Deus quer e vai fazer. Às vezes o trabalho do pastor, queridos, não é resolver tudo, porque tem situações que somente Deus pode resolver. O pastor às vezes não pode solucionar o problema de um casamento que está fragmentado. O que ele pode é orientar pela palavra de Deus para que as pessoas busquem a direção de Deus para o seu casamento. Às vezes o trabalho do pastor é só dobrar os joelhos e orar para que Deus chegue com uma solução que ele não tem, que ele não pode fazer. E se nós não podemos fazer tudo sozinhos, nós precisamos orar também como o Senhor Jesus nos ensinou, que Deus levante obreiros para trabalhar conosco, levante obreiros para a sua seara. Moisés entendeu que não podia trabalhar sozinho. E Deus foi quem disse: então reúna 70 anciãos, eu vou colocar sobre eles a mesma capacidade que o Espírito lhe deu, para que eles possam levar esta carga juntamente com você. Mas havia já a recomendação de Jetro para isso. Moisés, no entanto, precisou que Deus o instruísse de uma forma mais direta, né? Para que ele pudesse dividir esta carga com o povo. Então nós, em primeiro lugar, devemos olhar para nós mesmos e entender: não somos capazes de fazer tudo sozinho. Deus nos deu dons e habilidades, mas Deus não dá todos os dons, todas as habilidades a uma só pessoa. Porque senão nós poderíamos achar que somos independentes, e não somos. Nós somos dependentes uns dos outros. Há uma figura extraordinária que Paulo usa, né, para a igreja, que é o corpo de Cristo. E o corpo é muito importante, porque nenhuma peça funciona sozinha. Alguém pode ser muito hábil com a mão, mas se o cérebro não estiver funcionando bem, de nada adianta. Alguém pode ser muito bom na sua lógica, mas se não tiver a boca para expressar isso, também não vai adiantar. Então, nós somos dependentes e, por isso, precisamos reconhecer as nossas limitações. O segundo passo importante para nós pensarmos aqui é que há uma importância em discipular, em delegar responsabilidades, ou seja, em formar outras pessoas. Eu gosto de uma frase de um escritor americano, cristão, que hoje é um dos mais produtivos na área de administração, chamado John Maxwell. Tem muitos livros da CPAD, inclusive desse autor, e ele diz assim, que sem sucessor não há sucesso. E nós podemos perceber na Bíblia Sagrada que, de fato, aqueles homens que cuidaram em fazer uma liderança para dar continuidade à obra, deixaram um legado muito maior. Quem é o sucessor de Moisés? Josué. E quem é o sucessor de Josué? Houve uma descontinuidade, né? Quem é o sucessor de Elias? Eliseu. E quem é o sucessor de Eliseu? Aí nós temos outro problema, não é? O apóstolo Paulo, ele preocupou-se em formar uma nova geração, e não somente isso, mas ele, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, verso 2, ele diz assim: você procure homens fiéis que possam também ensinar a outros. Agora o apóstolo Paulo disse: eu ensinei a você, você procure homens, ensine-os
e eles sejam também capazes de ensinar a outros, porque aí nós temos a continuidade da obra de Deus nesse princípio multiplicador, em que um forma outro, mas já o ensina também a formar outros e já o ensina a seguir esse mesmo princípio, de forma que nós temos uma responsabilidade, queridos, não apenas de fazer a obra, mas de dar continuidade a esta obra, formando pessoas que possam continuar isso. E o líder, ele vai alcançar muito mais, quanto maior for a equipe por ele preparada para fazer a obra. Alguém já disse, você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, vá acompanhado por alguém que está na mesma visão que você, que está fazendo dentro do mesmo princípio de trabalho, porque nós podemos ver que há uma continuidade quando o líder se importa com formar discípulos. Lógico, discípulos de Jesus, mas também pessoas que aprendem de nós, porque não foi esse o princípio que Paulo ensinou? Aprendei de mim, ou sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Qual é o problema que nós vemos, infelizmente, dentro da igreja, em muitas partes por aí? Alguém que quer formar discípulos para si. Pessoas que falam com até o mesmo sotaque do líder, pessoas que gesticulam igual aquele líder, mas que não são discípulos de Jesus. Eu gosto muito de João Batista, já citado aqui nesta manhã, porque um homem extraordinário, imagine, o profeta que apareceu dentro de 400 anos que não tinha ninguém. E alguém já vai até ele e o questiona, você é o profeta? Não quer saber se ele era profeta, mas se era o profeta que Moisés havia dito que surgiria. Você é o Cristo? Quem é você? E ele disse, não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. E a primeira vez que os discípulos dele quiseram ir a Jesus, ele disse, vá, porque ele é que é o Cordeiro de Deus. Eu sou indigno até de amarrar as sandálias dele. E então João Batista, ele era um homem que chamou a atenção, ficou muito famoso, mas não fez discípulos para si, fez discípulos para o Mestre, e esse é o nosso trabalho. Nós, então, precisamos entender que identificar, treinar, capacitar novos obreiros é uma atividade fundamental para o líder. Nós precisamos encontrar tempo para fazer e também para ensinar a fazer. Porque se fizermos apenas, nós não formaremos outros que possam dar continuidade a essa obra do Senhor. E isso, queridos, é fundamental. Agora, tem uma coisa que precisamos estar alerta. Nós temos que ter a coragem de fazer sucessores e não apenas auxiliares. Temos a coragem de fazer alguém que amanhã possa tomar o nosso lugar e fazer melhor do que fizemos. Por quê? Porque amamos a Deus e porque amamos a sua obra. E se nós queremos que a igreja cresça, então a próxima geração não pode ser mais fraca do que a minha. A próxima geração não pode fazer menos do que a minha. Se eu amo a obra de Deus, eu quero que a próxima geração seja melhor do que a minha, faça melhor do que eu fiz, alcance mais do que eu alcancei, para que a obra de Deus cresça e possa, então, continuar. Só que nós temos uma coisa muito importante aí, é que há uma qualidade necessária daqueles que nós vamos treinar, capacitar e delegar responsabilidades. Tanto lá em Êxodo 18, nós vamos ver que Deus disse, chame homens tementes, homens piedosos, homens que sejam de verdade, homens que odeiem a avareza, a corrupção,
Ou seja, havia necessidade de buscar a qualidade dessas pessoas. Da mesma maneira, aqui em Números 11, ele diz: chame pessoas que você saiba que são anciãos, líderes. São pessoas que têm liderança. Por quê, queridos? Nós temos 3 Cs, né? 3 palavras com a letra C que são muito importantes para qualquer líder: o caráter, a capacidade e o compromisso. Nós podemos treinar capacidade. Você pode ensinar a pregar, você pode ensinar a fazer alguma atividade. Nós podemos também estimular o compromisso, cobrar até o compromisso das pessoas. Mas caráter, só quem forma é Deus. Só Deus é quem forma caráter. E uma coisa que com certeza os pastores já entenderam e aprenderam na prática, e eu já tive essas experiências também: não adianta você colocar peso sobre alguma coisa que já está torta. Se você colocar peso sobre uma coluna que está torta, vai piorar. Não adianta dar um cargo a alguém achando que vai consertá-lo. É o contrário. Vai piorá-lo. Então, note que no que aprendemos na palavra de Deus, Deus manda que Moisés divida, manda que ele delegue, manda que ele traga pessoas para trabalhar com ele, mas manda que observe a qualidade dessas pessoas. Não quer dizer que nós vamos rejeitar as pessoas, mas quer dizer que não podemos colocá-las para liderar enquanto não observarmos as qualidades que Deus exige que elas tenham para isso. É mais fácil ensinar um obreiro correto do que consertar um obreiro errado. Você ensina habilidades e nós precisamos ter essa responsabilidade. O trabalho de formar líderes é algo muito importante, mas nós temos que escolher bem estas pessoas. Não é à toa que Jesus disse que devemos orar para que Deus levante obreiros, porque quem chama é Ele, e quando Ele chama, Ele dá o caráter necessário a essas pessoas. Nós também ajudamos nesse processo, né? Mas é Deus quem forma os obreiros que Ele chama, e nós precisamos ter o cuidado para buscar esta qualidade. Há um texto de um autor sobre ética pastoral que ele diz: a maioria dos pastores que fracassa não é por erro doutrinário ou falta de habilidade para pregar. O sucesso do ministério depende da qualidade dos nossos relacionamentos e do quanto somos semelhantes a Cristo em nosso comportamento. Você não vê um grande ministério, um grande líder cair porque ele não pregava muito bem, mas você vê alguém cair por falha de caráter, ou porque começou a falhar à medida que se acompanhou de pessoas que o conduziram a isso. E nós precisamos ter o cuidado de formar pessoas assim, e formar pessoas também que tenham humildade, que sejam ensináveis, né? Nós vemos lá em Eclesiastes 4:13, ele dizer: é melhor o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que não se deixa mais ensinar. Tem gente que acha que já sabe de tudo, que não precisa aprender mais nada. E aí você vai ter muita dificuldade de moldar essa pessoa para o serviço da maneira como precisa ser feito. Todos nós precisamos capacitar pessoas, mas eu gosto de uma frase, uma metáfora, que digo assim: não adianta regar flor de plástico, porque ela não cresce. Então, se é realmente alguém que vale a pena investir, vale a pena regar essa flor, que ele vai crescer. Mas se a flor é de plástico, não adianta colocar água, que não vai crescer nunca. E com isso eu quero dizer o quê? Nós precisamos examinar as pessoas em quem vamos investir.
Paulo disse, chame líderes, capacite, mas que eles sejam também capazes de ensinar a outros e sejam idôneos. Então, quando temos esse reconhecimento de que não podemos fazer sozinhos, que devemos formar outros, e a preocupação de buscar a qualidade desses que nós vamos formar, então nós temos um caminho para que a obra de Deus cresça muito, e isso é fundamental para o andamento da obra. Quais são os benefícios que nós temos para o trabalho em equipe? Primeiro grande benefício, queridos, é a melhora geral da eficácia, da produtividade. Por quê? Porque juntos, trabalhando, cada um com a sua cooperação, nós fazemos melhor. Efésios 4:16, o apóstolo Paulo disse exatamente, o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, cresce para sua edificação em amor. Cada parte fazendo o que lhe cabe, e juntos, numa engrenagem só, nós podemos crescer. E há, então, a necessidade de nós trabalharmos assim, com uma equipe unida que faça a obra prosperar. Até quando alguém está fazendo coisa errada, mas está unido, há um crescimento. Lá em Gênesis capítulo 11, os rebeldes dizem, não vamos fazer o que Deus disse, vamos ficar aqui, vamos fazer uma torre para o nosso nome ser engrandecido. E Deus avalia aquilo ali e diz assim, o povo é um só e fala uma só língua. E agora eles vão conseguir fazer tudo o que planejarem. Eles estão pensando em fazer uma coisa errada. Ali é a terra da desobediência, A terra de Siná vai ser para sempre a terra da desobediência, onde Babilônia vai ser fundada e até o Apocalipse é símbolo de rebelião contra Deus. Mas Deus avalia e diz, se eles falam uma só língua, se eles estão unidos, eles são capazes de fazer o que pretendem. E se para o errado dá certo, para o certo dá mais certo ainda, Para fazer a obra de Deus, nós precisamos estar unidos, entendendo que as partes, trabalhando todas juntas, vão produzir muito mais. Além disso, queridos, há uma coisa importante na diversidade, que é essa perspectiva diferente. Uma pessoa sozinha enxerga de uma forma limitada, mas muitas pessoas enxergam melhor. Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselheiros há segurança. E nós precisamos trabalhar, então, com essa visão mais ampla e compartilhada. O líder tem a visão maior, mas ele se beneficia de ouvir outras pessoas que têm uma visão diferente. Às vezes nós pensamos, ou alguém pensa, que se alguém pensa diferente de mim, ele é contra mim. Mas não necessariamente. Todas as vezes que eu falo disso, eu me lembro de Naamã. O que seria de Naamã se ninguém pensasse diferente dele? Tinha morrido leproso. Porque ele disse, eu sou o cara. E eu vou tomar banho nesse rio de água suja? Vou voltar para a minha terra, meus rios são melhores. Alguém pensava diferente do grande homem Naamã. E talvez ele seja grande, exatamente um grande líder, porque ele sabia ouvir menino, sabia ouvir profeta e sabia ouvir quem falava diferente dele. E agora alguém disse, agora veja como se fala de maneira diferente com o líder. Alguém não chegou e disse assim, você está errado. Deixa de ser ignorante. Não. Alguém chegou e disse, meu senhor, se fosse uma coisa mais difícil, o senhor não faria? O que é que custa? Vamos experimentar fazer o que o homem de Deus falou? Há um trato, há um respeito, há uma consideração naquele que pensa diferente. Mas ele pensa diferente e, na realidade, foi
a grande saída do grande general ouvir alguém que pensava diferente dele. Nós não podemos ter contradizentes que estão bloqueando a nossa caminhada. Mas se temos pessoas que podem compartilhar uma visão, ainda que seja diferente da nossa, mas com respeito, e buscando realmente o nosso bem e o bem da obra, nós devemos ouvir. Ouvir uma pessoa que pensa diferente, na realidade, pode servir para duas coisas. Ou para alinhar a minha visão, corrigir alguma coisa que eu não estava vendo, ou para confirmar a minha visão que eu, de fato, estou certo, mas aí eu preciso argumentar ou mostrar porque a visão é correta, né? Havia um grande administrador, Lee Iacocca, foi presidente da Chrysler, da Ford, né? Um homem que escreveu muito sobre administração também, e ele dizia assim: se eu tiver um gerente que pensa exatamente igual a mim em tudo, um de nós dois é dispensável. Para que duas pessoas pensando exatamente igual em tudo, né? Mas nós vemos que na formação de uma equipe há uma diversidade. Se essa diversidade está, como Paulo diz, unida, cada parte trabalhando para o mesmo propósito, fazendo força para que a obra de Deus continue, mesmo de uma perspectiva diferente, nós veremos a obra de Deus crescer. Além disso, queridos, uma equipe proporciona um sistema de apoio. Porque, além de não sermos capazes de fazer tudo, nós não somos máquinas, somos homens. E, às vezes, vem um vírus, vem uma bactériazinha e nos tira de circulação por um dia, 2, mais. E o que seria de nós se não tivesse alguém que pudesse nos dar o apoio nisso, né? Mas só haverá alguém pronto para dar o apoio se nós também formarmos essas pessoas que possam ali ajudar a trabalhar conosco. E o texto de Eclesiastes 4 é muito claro em dizer, não é, que 2 é melhor do que 1, se um cair, o outro levanta. Se estiver desconfortável, o outro aquece. Se forem 2, o inimigo vem, tem alguém para resistir. E assim nós podemos ter um apoio maior quando trabalhamos numa equipe, sendo que nós precisamos formar estas pessoas para nos dar o apoio. E ainda nós temos o crescimento e desenvolvimento maior quando nós trabalhamos numa equipe, porque um aprende com o outro. Qualquer pessoa que seja inserida numa equipe que está trabalhando, que está buscando se desenvolver, esta pessoa naturalmente irá se desenvolver. Se você coloca alguém no meio de pessoas que não estão fazendo nada, ou ele vai despontar como líder e vai levar os outros a fazer, ou ele vai se acomodar àquela situação. Mas se você coloca alguém numa equipe que já está trabalhando, que está cobrando um do outro, ele vai desenvolver mais ainda e vai ajudar a desenvolver os outros na equipe. Eu gosto quando, lá em Provérbios 27 e 17, ele diz: como ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Nós vamos tirando os ferrugens uns dos outros, vamos tirando as crostas uns dos outros, porque vamos ajudando, vamos orientando, vamos cobrando de uma certa maneira, e assim nós caminhamos juntos e a equipe cresce, produz muito mais. É algo que é cientificamente comprovado. Se uma pessoa for levantar um peso, ela tem um limite. Se você colocar 2 pessoas, elas levantam mais do que o dobro do que uma levantava sozinha. Porque há um apoio maior, né? Alguém já fez testes, cavalos em carroça, um sozinho leva um peso. Se você colocar 2, eles levam mais do que o dobro do que um sozinho levantava, porque há uma força maior na cooperação e nós precisamos de
trabalhar nisso. Agora, uma questão importante, queridos, importante, é que a equipe maior, e nós devemos dar oportunidade a todos que quiserem e puderem trabalhar, mas há também aquela equipe mais chegada. Moisés foi instruído por Jetro, e depois Deus vai dividir ou repartir da sua capacidade espiritual com os líderes, mas veja que todos os líderes não são iguais. Tem o chefe de 1000, tem o chefe de 100, tem o chefe de 10. Né? Se você pegar um chefe de 1000 e colocar para 10, ele vai ficar subdesenvolvido. Mas se você pegar o chefe de 10 e colocar sobre 1000, a situação vai ficar muito difícil. Ele não tem capacidade para isso. E quando nós olhamos a própria equipe do Senhor Jesus, o que ele fez? Tinha muitos discípulos. Tinham 70. Mas ele chamou 12 para estar junto com ele. E desses 12, ainda tinham 3 que ele selecionou para estar ainda mais próximos dele. Pedro, Tiago e João estavam sempre com Jesus. Em algumas ocasiões, eles estavam sozinhos com o mestre, como lá no Monte da Transfiguração, em Marcos capítulo 9, e os outros 9 estavam lá embaixo, inclusive com um problema muito sério que não conseguiram resolver. E depois dali você vê que há uma disputa até quem é o maior, talvez gerada por isso, né? Mas nós precisamos entender que somos instrumentos de Deus para a formação de pessoas. Mas nós precisamos gastar tempo, ou mais tempo, com aqueles que vemos que têm uma habilidade para liderança maior e que nós vamos desenvolver de uma forma mais próxima. Jesus nos deu este grande exemplo, queridos. Os levantamentos que os estudiosos do Novo Testamento fazem dizem o seguinte: Jesus gastou 73% do tempo que a Bíblia registra nos evangelhos com os discípulos e só 27% com a multidão. E nós geralmente fazemos o contrário. A gente gasta muito mais tempo com a multidão, no culto, com as pessoas, e menos tempo com os liderados mais próximos que precisam ser desenvolvidos. Mas Jesus nos ensina que nós precisamos mudar um pouco essa estatística e equilibrar mais. Precisamos gastar tempo com o povo, porque é a nossa missão conduzir o povo, pregar, ensinar, reunir a multidão. Mas nós precisamos também gastar tempo com aqueles que mais próximo de nós estão sendo liderados e formados para, inclusive, serem os mais próximos, os líderes mais próximos e os substitutos, quando nós não pudermos mais fazer esta obra. Jesus chamou os seus discípulos para estar com ele, mas depois ele disse: vocês farão uma obra maior, porque ele estava lhes capacitando para que pudessem continuar isso. Então, como mentorear, como fazer um trabalho de desenvolvimento para esta nova geração, para obreiros? Primeiro, nós temos que trabalhar com poucos. Não dá para você acompanhar o crescimento, não dá para você influenciar diretamente uma grande equipe. Jesus chamou 12, mas selecionou 3. Se for fazer a proporção da capacidade de Jesus, para mim, acho que eu só dá para chamar um anão, porque eu não tenho nem capacidade de conduzir muita gente. Mas já aprendo com Jesus que eu preciso ter poucas pessoas mais próximas, para que eu possa orientar. E aí há um passo a passo muito interessante. Há um livro que eu recomendo aos irmãos que leiam, chamado Formador de Heróis. Depois eu vou falar do meu livro que está aí, que há uma parte que eu absorvi esse conteúdo também. E ele dá um passo a passo de como nós podemos formar outras pessoas. Primeiro, ele diz: eu faço, você observa. E a gente conversa sobre isso.
Primeiro passo da formação de líderes e obreiros é alguém que você chame para estar junto, que observe como você faz, que acompanhe como você está fazendo. Nessa minha jornada ministerial, esse ano, pela graça de Deus, completei 25 anos de pastorado, tenho visto quanto obreiros, que às vezes estão ali já há algum tempo como auxiliares, diáconos, mas que, por não observarem de fato algo que precisa ser feito, não sabem fazer. O irmão já deve ter tido a surpresa de um dia assim que veio talvez menos gente e dizer assim: o irmão fulano aqui, faça essa oração pelo pão na Santa Ceia. E o irmão ficar: meu Jesus, e agora? Como é que... Um dia eu tinha acabado de assumir a igreja onde estou, e estava o irmão no púlpito, e eu chamei-o para fazer essa oração, e ele perdeu a cor, ficou pálido, que eu vi a hora que ele ia ter um desmaio. Meu Deus! Mas por quê? Às vezes são pessoas que estão ali, envolvidas com outros trabalhos, mas não estão atentos, observando para dizer: como é que se faz isso? Como é que se ora para apresentar uma criança? Como é que se recolhe a oferta? Como é que se serve o cálice? Como é que se dirige uma reunião? Como é que... Então, quando chamamos alguém para estar junto, nós vamos dando a essa pessoa a oportunidade de ir aprendendo conosco. Se eu viajo para pregar, se eu vou levar a Santa Ceia para um irmão que está doente, se eu vou fazer uma visita pastoral, eu sempre chamo alguém para ir comigo. Por quê? Porque essa pessoa vai observar. E eu digo logo a ele: preste atenção, veja como a gente faz, porque amanhã você pode fazer. E aí ele vai observando e vai aprendendo. Jesus, quando chamou os seus discípulos, você olha no primeiro momento, e era Jesus quem curava, e era Jesus quem ensinava, era Jesus quem falava, era só Jesus. Você olha Mateus capítulo 4, capítulo 5, 6, 7, Sermão do Monte, capítulo 8, e você só vê Jesus trabalhando. Mas os discípulos estavam ali, eles estavam atentos. O segundo passo, e essa atenção, ela é reforçada quando nós conversamos sobre isso, né? Você faz e depois pergunta: entendeu o que eu fiz? Viu por que fizemos assim? Sabe por que é dessa maneira? Às vezes o irmão está começando a dirigir o culto e senta aqui do lado, ele vai lá e diz: irmão, nós vamos tirar a oferta. Aí quando ele senta, eu digo: meu irmão, a gente não tira nada de ninguém aqui, a gente só recolhe. E aí ele vai corrigindo, né? Às vezes é uma expressão, mas que a gente vai... Quando conversamos, esse conhecimento se solidifica. Se ele não estava atento para observar, agora ele vai ficar mais atento. O segundo passo é: eu faço, você me ajuda. E aí você vê que Jesus começa a colocar os discípulos para trabalhar. E Jesus vai ajudando. E às vezes a gente tem dificuldade nesse passo, porque coloca alguém para fazer e ele não faz bem. Ou não faz tão bem quanto nós poderíamos fazer. Mas nós temos que nos lembrar, queridos, que nós não começamos fazendo bem. Primeira vez que você fez uma oração, a primeira vez que você serviu na igreja, a primeira vez que você dirigiu um culto, misericórdia. Graças a Deus que não tinha YouTube naquela época, né? Não ficou registrado isso para a posteridade. Então a gente tem que ter paciência com alguém, mas eu faço, você me ajuda, eu vou orientando. E aí a gente tem que ter a sabedoria, o discernimento para não subdelegar. Ou seja, para dar oportunidade realmente a ele de fazer como ele pode fazer. Porque às vezes a gente coloca alguém: você vai dirigir o culto comigo. Aí eu digo assim: dê oportunidade do conjunto, agora dê oportunidade da irmã, agora vá lá e faça assim, agora diga assim. Então eu estou subdelegando, né? Eu estou só mandando ele fazer exatamente como eu faria.
Mas ele não se desenvolverá a menos que eu diga: conduza o momento de louvor. É aqui eu dou a oportunidade. Veja aí os irmãos que cantam, as irmãs que cantam, e ele vai tendo mais essa desenvoltura, ou tendo que pensar para resolver. Depois, o próximo passo é, então, primeiro, eu faço, você observa. Depois, eu faço, você me ajuda. Aí o passo seguinte já é, eu faço, aliás, você faz e eu lhe ajudo. Então, você está agora na responsabilidade de conduzir, e eu vou lhe ajudando. Eu vou só lhe orientando, corrigindo alguma coisa que seja necessária. E quando o colaborador, quando o obreiro em formação, ele tem o seu líder maior ali, mas vendo que confia nele e vendo que há uma responsabilidade, mas há também um certo espaço, né? Um espaço com uma liberdade com responsabilidade para agir, então ele vai se sentir muito mais seguro. E ele vai começar a fazer, e a gente vai poder corrigir as falhas, as imperfeições que observamos. E o próximo passo, então, já é, você faz e eu só observo. Agora você já tem condição de ir fazer, e eu vou só olhando, acompanhando. Mas o passo não para por aí, porque o apóstolo Paulo disse: chame homens idôneos, que aprendam com você, mas que também estejam preparados para ensinar a outros aquilo que aprenderam. Então, o último passo é, agora você chama alguém para ver como você está fazendo e inicia o processo com ele. Não será maravilhoso, queridos, se em cada escala da igreja nós tivermos um processo assim de formação de obreiros? Então, o pastor presidente tem aqueles que ele está acompanhando, formando, aí aquela diretoria já tem outros que está acompanhando e formando, o obreiro, o pastor da congregação, tem alguém que está acompanhando e formando, o líder do departamento já tem alguém que ele está acompanhando e formando, o tocador do conjunto tem alguém que ele está acompanhando e formando. Esse é o processo de desenvolvimento da igreja, quando nós nos preocupamos de ter um trabalho ativo de formação de pessoas para trabalhar conosco e dar continuidade a esta obra. Certamente, homens de Deus que querem deixar um legado para a posteridade devem preocupar-se em formar outras pessoas. Porque liderança é isso, liderança é relacionamento. Quando nós olhamos os grandes líderes da Bíblia, eles tiveram sucesso exatamente porque eles se preocuparam com as pessoas que estavam ao seu redor e deram espaço para elas crescerem. Davi foi um grande herói. Um grande herói. Mas a Bíblia exalta mais os feitos dos heróis de Davi do que até os dele. Porque era um herói que formava heróis. Era alguém que dava espaço para os outros crescerem, alguém que estimulava, e há ocasiões que valentes de Davi fizeram coisas assim extraordinárias, né? Digna de filme de ficção, filme de heróis extraordinários. Mas por que aqueles homens se doaram, às vezes até se doaram? Você lembra daquela ocasião que Davi parece que está sentado assim e diz: oh, aquela aguinha boa daquele poço, né? E aí 3 deles disseram assim: vamos buscar essa água para o chefe? Pegaram a espada e o balde, usaram mais a espada do que o balde, entraram na fortaleza inimiga, trouxeram a água, apresentaram a Davi. Por que alguém faz isso? Davi cobrou deles, Davi exigiu. Talvez se tivesse exigido, alguém tenha dito: mas rei, isso não é sensato. Mas Davi era muito respeitado por eles, e sabia que dava a eles espaço para eles trabalharem, produzirem, fazerem,
e aquele feito foi notório a ponto de Davi oferecer ao Senhor aquela água, né? Nem tomar, derramar como libação perante Deus, porque não, eu não sou digno de uma coisa como essa. A próxima vez que Davi teve sede, eu acho que já teve outros 3 que disseram, agora somos nós, vamos lá buscar água, porque o chefe, veja o que ele fez. E como é bom, queridos, que nós tenhamos um ambiente onde as pessoas sabem que são amadas, cuidadas, e tem alguém que está regando a vida deles para que eles possam crescer, para que eles possam desenvolver-se, para que eles possam caminhar mais, para que eles possam ser melhores do que nós fomos. Deus nos chamou para capacitar outros, não é? Efésios capítulo 4, ontem mesmo estava conversando com o pastor Francisco e falando sobre isso, né? Deus nos chamou e disse, Paulo diz, Ele, o Senhor, foi quem deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para que eles sejam grandes homens e façam o seu nome na terra. Não. Para que eles equipem os santos para a obra do ministério. Para que eles formem as pessoas para a obra do ministério. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos fez mestres para nós fazermos o nosso nome. Deus nos fez mestres para nós formarmos outras pessoas e também ensinarmos a elas que vale a pena a plantação, vale a pena o semear, vale a pena o investir na vida de outras pessoas que amanhã possam fazer uma grande obra para o reino de Deus. E se a gente formar alguém, pastor, e ele foi embora para outra igreja, até para outro ministério, essa é uma pergunta que pode surgir, alguém questionar, não é? Mas alguém já respondeu assim, pior do que capacitar e ele ir embora, é não capacitar e ele ficar. Isso é que é ruim. É você não capacitar e ele ficar. E ficar ali anos e anos e anos e anos e anos e não sai do lugar. Você deve conhecer aquela história do empregado que chega para o patrão, porque tinha um novato que entrou na empresa há pouco tempo e já foi promovido. E ele estava ali há 10 anos e não tinha uma promoção. E ele vai ao chefe e diz, chefe, o que é que houve? Está errado. Esse novato chegou agora, só tem 1 ano na empresa, já foi promovido. E eu estou aqui há 10 anos. E o chefe faz uma prova ali, mostra que ele estava errado, e diz assim, você não tem 10 anos, você tem 1 ano repetido 10 vezes. Você é o mesmo de 1 ano, do primeiro ano, e está só repetindo a mesma coisa. Você não cresceu nada, não avançou nada. Então, tem gente, às vezes, que não tem 20 anos, tem 1 ano repetido 20 vezes. E nós precisamos fazer com que a nossa liderança possa despertar pessoas para crescer, para avançar. Veja que Moisés formou liderança, Paulo formou liderança, Davi formou liderança, e esses são os maiores líderes que a Bíblia nos apresenta. Eles não tiveram medo de formar outras pessoas que pudessem ser até maiores do que estes. E Deus, queridos, Ele nos convida a sermos esses formadores de líderes, formadores de pessoas. Por quê? Porque a obra de Deus não para. E cada líder é preparado para um tempo. Deus poderia ter preservado a vida de Moisés até que o reino se estabelecesse? Sim. Deus é o dono da vida, Ele dá a quem Ele quer. Moisés seria um líder melhor do que Davi para aquela época? Talvez não. Deus poderia ter prolongado a vida de Davi para ele ser um pastor da igreja? Davi seria um bom pastor no lugar de Paulo? Talvez não. Os obreiros que não trabalhassem direito ia logo para a espada, estava difícil. Deus tem um líder para cada tempo. Moisés era um líder espetacular para aquele tempo. Mas chegou um outro tempo, Deus levantou
Davi como um líder extraordinário para aquele tempo. Mas chegou um outro tempo, Deus levantou Paulo como um líder extraordinário para aquele tempo. E chegou o nosso tempo, Deus nos levantou para que nós pudéssemos fazer a obra de Deus no tempo que nós estamos, no tempo que estamos vivendo. Mas se Jesus não voltar nos próximos anos, queridos, nós precisamos preparar líderes para o novo tempo que chegará. Novos tempos requerem novas habilidades. Hoje nós estamos vendo coisas que não se fazia há 50 anos atrás. A pandemia mostrou que alguns líderes não tinham a habilidade ou não estavam adaptados à realidade de fazer transmissões. E aí você viu pequenos líderes se tornarem grandes e grandes líderes não aparecerem durante um ano. Porque novos tempos exigem novas habilidades. Deus pode nos dar novas habilidades e nós também precisamos estar preocupados com um contínuo crescimento. Aquele que não está crescendo, alguém disse que já está morrendo. Porque tudo que é vivo cresce e nós precisamos estar alertas para o nosso próprio crescimento. Mas não apenas o nosso crescimento, o crescimento também do outro, daquele que está ali do nosso lado, que Deus colocou ali para a gente cuidar, para a gente treinar, para a gente orientar, para a gente consertar. Às vezes tem que usar mais lixa do que naquele outro para aparar as arestas, as dificuldades. Mas nós não podemos desprezar, queridos. Nos textos que o pastor Sérgio leu conosco hoje, está ali uma figura importante. O primo ou sobrinho de Barnabé, João Marcos. Começou ruim, mas alguém teve a paciência de investir nele. Paulo desconsiderou, para aquele momento pelo menos. Mas alguém investiu na vida daquele jovem, ele continuou crescendo, teve uma outra oportunidade, e lá adiante é Paulo quem vai dizer, traga João Marcos, porque me é muito útil para o ministério. Glória a Jesus. E talvez comigo ou com você aconteceu assim, teve um tropeço, ou não se mostrou muito adequado, ou alguém chegou e não deu oportunidade, mas continue crescendo, continue trabalhando, continue sendo uma influência para alguém, e amanhã Deus abrirá portas, Deus fará acontecer, Deus não despreza aqueles que Ele chama. Às vezes Deus coloca eles num lugar para serem trabalhados em outras áreas da vida, mas mesmo nos lugares difíceis, nós podemos ser úteis para Deus e influenciar outras pessoas. Eu admiro, já vou entrar na conclusão, eu admiro a história de José. Ele estava na casa de Potifar, tinha tudo para ser uma pessoa completamente amargurada. Eu sou escravo, mas ele se tornou o mais importante daquela casa. Aí ele vai para a prisão. Agora que ele podia dizer, aqui não tem mais o que fazer. Na prisão ele se tornou alguém que já foi colocado numa liderança para ajudar ali. Aí surgem dois homens e ele traz uma palavra de esperança para um e uma palavra que não podia ser diferente para o outro. E aquela palavra se cumpriu. Ele está, parece que piorando a cada dia. Mas ele está sendo um instrumento de Deus para vidas, mesmo naquela situação difícil. Um dia Deus vai tirar aquele homem e vai colocar numa posição especial, onde ele agora vai poder abençoar a nação inteira e a sua família completa, não é? Porque ele continuou crescendo, trabalhando, sendo útil, influenciando vidas, mesmo naquela situação onde está. Talvez você, como líder, chegou aqui nesta manhã e esteja pensando, mas eu não estou onde eu gostaria, eu não estou tendo a oportunidade que eu penso que poderia ter, eu não estou sendo visto naquilo que eu poderia fazer. Mas se esse for o local que Deus te colocou, meu irmão, continue trabalhando para o Senhor, sendo útil, sendo um instrumento de Deus, sendo alguém que marca vidas, sendo alguém que abençoa vidas, não é? Porque Deus
tem o dia certo para fazer as coisas acontecerem. Teve um dia que o José acordou e era um dia como outro qualquer. Mas ele não sabia que na noite anterior Deus já havia dado um sonho a Faraó e aquele dia foi o dia diferente na sua vida. Então, mesmo que alguém esteja lhe dando um conselho para largar tudo, eu quero dizer a você, José, não saia do lugar que você está. Não saia do lugar em que você está hoje. Porque se José saísse da prisão, ele voltaria a ser escravo. Mas quando Deus tirou ele dali, ele foi ser governador do Egito. E assim Deus é poderoso para fazer. Então permaneça fazendo o que você está fazendo. Agora abra os seus horizontes para ver outras pessoas. Deus certamente lhe dará pessoas para você trabalhar. E se não deu, foi Ele mesmo quem nos ensinou a orar. Roguem ao Senhor da seara, que levante obreiros para a sua seara. Deus vai levantar alguém e vai entregar você. Talvez ele seja meio esquisito, talvez ele tenha muita coisa para limpar, mas trabalhe com esses. Se Deus deu a eles o chamado, Deus lhe formará o caráter e você trabalhará para formar as habilidades. Dê espaço. Tenha coragem de formar pessoas, não só auxiliares, mas substitutos. Alguém que amanhã seja melhor do que você. Não foi isso que João Batista fez? Alguém chegou e disse, João Batista, se fosse nos nossos dias, né? Só quem prega agora nos congressos é Jesus. Na rádio, na televisão, só quem aparece, você está ficando para trás. E João Batista disse, importa que ele cresça. Importa que ele cresça, que eu diminua. A obra de Deus precisa continuar. Aleluia. Se Deus nos der a graça de formar homens que sejam maiores do que nós, amém. A obra de Deus precisa continuar. E continuará na medida que nós também formos instrumentos de Deus. Trabalhar em equipe, queridos, é um momento não só de ter a carga aliviada para nós, mas ter também a continuidade da obra desenvolvida, porque nós somos esses obreiros para este tempo, mas para outro tempo Deus levantará outras pessoas. Mas se nós deixarmos que elas sejam formadas pelo YouTube, que elas sejam formadas por qualquer coisa, nós não podemos reclamar e simplesmente dizer, no meu tempo não era assim, e essa hoje é assim, pois se no meu tempo foi melhor, que o meu tempo seja um espelho para o novo tempo, seja uma liderança que se espalhe por outros, seja alguém que possa influenciar a nova geração, e Deus em sua graça nos ajudará e nos abençoará para que nós façamos uma grande obra. Que levantemos os olhos para ver a seara cheia, mas que olhemos também ao redor para ver quais serão aqueles que Deus nos ajudará a desenvolver para alcançar esta grande seara. E Deus, em sua graça, certamente nos fará líderes para sermos formadores de outros líderes. A obra de Deus não pode ficar comigo. O conhecimento que Deus me deu não pode ficar só para mim. Os dons que Deus me deu não pode ficar somente comigo. A visão que Deus me deu não é apenas para mim, nem muito menos para o meu nome. É para que a obra de Deus possa continuar. E a minha oração é que esta manhã seja um despertar de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, que saiamos daqui à cata de João Marcos por aí, procurando alguém por aí, observando melhor os que estão conosco e lhes dando oportunidade para crescer e fazer a obra de Deus. O pastor Sérgio me deu a liberdade para falar do livro A Voz do Púlpito. É o livro que lancei agora há um mês atrás, e esse livro foi escrito para você. Foi escrito para pastores e obreiros que usam o púlpito, né? Nele eu falo sobre a importância da pregação, mostrando desde Jesus e passando pelos grandes nomes da história da igreja. Se você lembrar aí de um grande homem de Deus, Spurgeon, Moody, todos eles eram pregadores. Todos eles utilizavam a palavra para comunicação.
Segundo capítulo eu falo sobre a pregação intencional, ou seja, pastoreando pela pregação. Não só pregar, mas fazer da pregação exatamente essa continuidade de instrução, de formação de pessoas. E para isso, nós precisamos pensar a pregação antecipadamente. Muitas vezes para os próximos meses, para o próximo semestre inteiro. E o terceiro capítulo fala sobre planejamento de sermões. Porque às vezes a gente vai só, meio que no automático, pede uma direção a Deus, mas às vezes pede uma direção a Deus só para essa semana. E Deus é capaz de nos dar uma direção, na realidade, para muito mais. Quando eu estava na primeira igreja que foi pastorear no interior, dia 31 de dezembro, era uma cidade bem pequena, num local que funcionava como uma ilha, era na realidade a ponta de uma península, mas na prática era uma ilha. E no dia 31 do primeiro ano que eu estava lá, vi que tinha várias pessoas diferentes, não crentes, na igreja. E eu fui saber daquilo, eu tinha preparado aquela palavra para a igreja, em relação ao novo ano, expectativa, o preparo para o novo ano, mas muita gente não crente. E eu descobri que a igreja católica não tinha missa, porque o padre não morava lá, e muitas pessoas, até supersticiosas, vinham para a igreja para o dia 31, porque tinha aquela noção que passar o ano na igreja ia abençoar o ano deles e tudo mais. Eu digo, então eu agora já sei. Os próximos, eu fiquei 6 anos ali, os próximos cultos de 31 de dezembro sempre tinham uma mensagem evangelística. Por quê? Porque eu tinha pessoas não crentes ali. Então, sabendo disso, a gente pode muitas vezes programar a pregação, programar séries de mensagens. No 4º capítulo eu falo sobre os elementos essenciais da pregação, pregar expositivamente, pregar no Espírito, pregar Cristo. Nós ouvimos muitas mensagens, queridos, que fica apenas com Davi, com Esté, com Ana, e não aponta para Cristo. Nós precisamos apontar para Cristo. E eu mostro, inclusive, como fazer isso. E no 5º capítulo eu pego um trecho da declaração de fé e mostro como transformar isso numa pregação doutrinária. Com introdução, com conclusão, com aplicações, com tudo. E o último capítulo é o pastor como formador de pregadores ou obreiros, onde parte do que vimos aqui e muito mais está ali falando exatamente como selecionar, como treinar, como capacitar, como ser instrumento para formar outras pessoas. Você pode adquirir o livro ali na saída, e eu quero aqui agradecer a Deus, agradecer a paciência dos irmãos em me ouvir e agradecer a oportunidade que Deus me dá, também ao pastor Sérgio, pela grande oportunidade de vir aqui cooperar com este trabalho tão importante, como nós precisamos cada dia desenvolver os fundamentos da nossa fé e fortalecer a nossa doutrina. Agradecer ao pastor Marcos Del Rey por ter feito contato, me recebido também, e que Deus continue abençoando ricamente os queridos irmãos. O livro está custando R$50, tá? Lá tem a maquininha, pode ser no cartão e tudo mais. Vou ver que é o tamanho grande e também é mais de 200 páginas. Vale a pena o investimento. Sei que vai abençoar a vida dos irmãos e abençoar meu ministério para continuar também produzindo. Esse, pela graça de Deus, é o 6º livro que Deus me deu a condição de escrever, e há outros projetos aí pela frente, e que Deus nos ajude. Se não nos encontrarmos outra vez aqui, mas já está marcado nas nuvens o nosso encontro, e ali nos reuniremos para estar com o Senhor para todo sempre. Mas se o Senhor não voltar logo, quem sabe em outro momento poderemos estar juntos e continuar fazendo a obra de Deus. Que Deus abençoe a todos, queridos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Kleber Maia, pela valiosa participação entre nós, no dia de ontem também, na manhã de hoje, pelas participações, as instruções, as ministrações.
Nós louvamos a Deus pela vida do pastor